Boa noite a todos, a paz de Cristo. Eu gosto sempre de começar fazendo duas perguntas. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, que também é importante, Jesus está feliz com você? Tem esse outro lado, né, gente? Glória a Deus. Estou muito feliz por esse evento, não apenas pela temática da família, um assunto tão importante na perspectiva de Deus, como queremos trabalhar, mas também com essa visão desse santo ajuntamento de tantas igrejas representadas. Eu acredito que todo evento que expressa unidade da igreja, ele tem um poder maior no reino espiritual do que apenas a edificação que a gente recebe. Eu acredito que sempre nos ajuda a entrar em algum lugar de liberação de Deus, e eu quero que você creia nisso em nome de Jesus. Amém? Eu sou pastor em Curitiba, no estado do Paraná. Estou lá há 14 anos, mas já há 25 no Ministério Pastoral. Estou casado há 23 anos. Deus nos deu, a mim e a Kelly, minha esposa, 2 filhos preciosos, o Israel e a Alissa. O Israel já está casado e nos deu mais uma filha, a Priscila. E a gente tem tido a alegria de, como família, né, servir ao Senhor. Eu nasci e cresci num lar evangélico, sou grato a Deus pelo bom legado da fé que me foi transmitida. E acredito que quanto mais nós entendemos, família, e conseguimos perpetuar essa visão bíblica, esse legado, mais impacto nós podemos produzir na sociedade junto com o evangelho que nós pregamos. Ok, é isso. Vamos trabalhar. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O texto sagrado diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu vou repetir uma vez mais, agora lendo na NVI, a Nova Versão Internacional. Está melhor enxergando o rosto de vocês do que só com aquele clima romântico. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Eu olho para esse texto e eu vejo uma declaração muito importante da palavra de Deus. Essa declaração diz respeito ao lugar de importância que a família ocupa no plano e no propósito de Deus. A igreja brasileira, de uma forma geral, tem a tendência de dicotomizar, de separar os assuntos de fé de um lado, de família do outro, como se fossem coisas distintas, como se uma fosse algo natural, a família, e outra a fé, e quando eu falo de fé, falo da relação com Deus, como se isso fosse algo espiritual. E essa forma equivocada de pensar é que tem levado alguns a acreditar que pode em casa chutar a família, depois ir para a igreja, levantar a mão para o céu e adorar a Deus como se fossem 2 assuntos desvinculados. De acordo com esse texto, não. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua casa, os da sua família, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. Se dissesse que era igual ao incrédulo, a situação já era ruim. Mas quando diz que se tornou pior do que o incrédulo, ele está apresentando quão séria é a situação. A palavra cuidado aqui, ela vem dentro de um contexto muito específico. Qual é o contexto? Ele estava falando a respeito das viúvas que deveriam ser cuidadas pela igreja. Ele diz: aquelas viúvas que não têm filhos, que não têm arrimo de família, essas deveriam ser sustentadas pela igreja. Ele diz: mas para que a igreja não se sobrecarregue, porque ela não teria condição de fazer isso por todo mundo. Então, o apóstolo Paulo diz: aquela viúva que tem filhos ou netos, esses deveriam sustentá-las. Aliás, ele faz a afirmação aqui no capítulo 5, de que isso não apenas era algo coerente, mas ele diz que era algo correto diante de Deus. Ou seja, todos aqueles que foram gerados, quando seus pais, seus progenitores chegam à velhice, eles deveriam não apenas praticar o princípio de honra, mas de cuidado para com eles. Então ele está falando de cuidado material. Ele está falando de botar pão na mesa, de vestir o corpo, de dar um teto sobre a cabeça,
Mas a gente pode dizer que na perspectiva bíblica, cuidado não se limita a isso. A gente pode acrescentar aqui cuidado emocional, e na Bíblia você vai ver algo até mesmo a respeito da expressão de amor e de declarações do valor e da importância que alguém dentro da família tem. Deus praticou isso com o Senhor Jesus, e ele já era, perdão da palavra, isso lá no sul onde eu moro não é feio, marmanjo, homem feito. Jesus, aos 30 anos de idade, quando é batizado, houve uma declaração dos céus dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Se você analisar a declaração, Deus não está dizendo: gente, esse é o Messias, o Salvador, creiam nele. O propósito daquela voz não era atestar que ele era o Salvador, não era validar sua obra na terra, é apenas uma declaração de que ele era um filho amado e que lhe dava prazer. Agora pergunta, se Jesus, que era Jesus, diferente de mim e de você, que temos algumas necessidades emocionais, porque crescemos em famílias bem distintas da dele, se Jesus, que era Jesus, depois de crescido, precisava ouvir uma afirmação como essa, a pergunta é: o que os nossos filhos, com a personalidade ainda em desenvolvimento, não precisam? A Bíblia está cheia de informações sobre cuidado emocional. Mas a gente não pode deixar de fora da visão de cuidado a perspectiva espiritual. No capítulo 3, na mesma carta de Paulo a Timóteo, ele diz que aquele que deseja ser bispo, ele deveria, antes de cuidar da igreja, cuidar da sua casa. A Bíblia diz que quem não governa a sua própria casa não pode cuidar da igreja de Deus. Ele está dizendo, antes de querer ser pastor dos outros, esse camarada tinha que primeiro ser pastor dentro da sua casa. Então existe um pastoreio familiar, sim. Então há cuidado espiritual. Eu quero que a gente pense nessa frase: se alguém não cuida dos seus de forma bem abrangente, não apenas o aspecto material, nem incluindo só o emocional, mas também o espiritual. Agora, a questão não é valorizar o cuidado. A questão é uma declaração explícita de que a negligência do cuidado com a família não vai apenas trazer um problema emocional ou de ordem familiar, mas vai trazer uma desconexão com Deus. O texto diz, negou a fé. Tem uma tradução que diz, renegou a fé. E é pior do que um incrédulo. Eu cresci num lar que valorizava a importância da família. Meu pai, ele não teve o privilégio que eu tive de nascer e crescer num lar cristão, evangélico. Ele não teve o privilégio que meu filho tem. Eu já sou a segunda geração, meu filho é a terceira. Um dia desses, gravamos um vídeo junto, eu e meu filho, falando de legado. E alguém escreveu, falar de legado desse jeito é fácil. Vocês não passaram o que eu passo? Falei, nós não, mas meu pai viu o pai dele se suicidar quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Cresceu numa família disfuncional. Se você tentar imaginar, tudo de desordenado tinha naquela casa. Mas o dia que meu pai se converteu, ele descobriu um versículo na Bíblia, lá no Salmo 68, que diz, Deus faz com que o solitário habite em família. E naquele momento ele entendeu, se Deus tem um plano para a família, com certeza não é o que eu vivi, mas se Deus tem, eu vou perseguir. E se eu não pude ter isso, eu decido que a partir de mim, as próximas gerações terão. Então falei para aquela pessoa, se eu tenho aquilo que eu posso desfrutar, se meu filho, se meus netos vão poder viver isso, é porque um dia alguém se levantou e tomou uma decisão. Decisão que você também pode tomar, de mudar não apenas o curso da sua vida e da sua família, mas da sua linhagem e da sua descendência. Então papai, por conta da experiência que teve, tanto de vida, como de entender o que era família na perspectiva de Deus, ensinou muito a gente sobre família. Então eu cresci sabendo que família era algo importante, era algo sério. Eu sabia, pela palavra de Deus, que embora a salvação seja individual, o plano de Deus é familiar. Deus oferece salvação não apenas a Noé, mas a Noé e a sua casa. Deus oferece livramento não apenas para Ló, mas para Ló e toda a sua família. Quando você chega no Novo Testamento, você descobre declarações como essa. Crê no Senhor Jesus, será salvo você. A salvação ainda é pessoal, mas a provisão, o plano de Deus é familiar. Ele diz, e toda a sua casa. Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, eu penso nas famílias e não apenas na sua. O que eu quero fazer na sua família, na sua linhagem, é para transbordar para todas as famílias da terra. Então eu cresci sabendo que família era importante. Tão importante que a Bíblia está cheia de mandamentos familiares. São ordens estabelecidas por Deus que regulam o comportamento da família, a maneira como nós devemos tratar uns aos outros. Então eu sabia que o marido tem que tratar de forma correta a sua esposa e a esposa tem que tratar de forma correta o seu marido. São mandamentos para ser obedecidos. A obediência deles tem bênção diferenciada. E a quebra desses mandamentos
também tem consequências diferenciadas. Nós precisamos pensar no porquê disso tudo. Porque Deus decidiu proteger essa estrutura, essa instituição chamada família. Porque quando a família é ferida, não é apenas a família que é ferida. A fé e a relação com Deus também é. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos. 1 de Pedro 3,7 diz: maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. O apóstolo Pedro não diz para que você não tenha um problema emocional debaixo do teto, dentro de casa. Ele diz para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele está dizendo, se você trata a sua mulher de forma errada, o problema não é só emocional no seu relacionamento. Não tem a ver apenas com o nível de realização que você poderia viver no plano emocional ou no funcionamento familiar. Ele diz, sua relação com Deus será afetada. Suas orações serão interrompidas. E curioso que Pedro não é o primeiro a falar disso. Malaquias capítulo 2, versículo 13 diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com jejuns, com lágrimas. Deus diz, eu não vos ouço. Não é curioso que o Deus que diz, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, não adianta chorar no pé do altar porque eu não ouço você? Então a pergunta a ser feita é, por que Deus declarou isso? Logo depois de falar isso em Malaquias 2,13, no versículo 14 ele começa, e vocês perguntam por quê? A resposta de Deus é, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, meu amigo, você não honra nem a aliança do matrimônio, agora vem chorar no pé do altar, esperando que eu te atenda. Basicamente ele está dizendo, é ruim que eu vou dar moral alguma para você, depois de você ter feito o que fez com a sua família. Quando ferimos família, nós criamos uma desconexão com Deus. Mas quando família é restaurada, até o que vivemos em Deus pode ser também mudado. Malaquias profetizou e diz, eu e você precisamos lembrar que isso é uma profecia messiânica. Ele virá como o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas. Ele não falava só do ministério de cura física de Jesus. Porque no versículo 6, logo depois, ele dizia, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. O estado das nossas famílias determina o ambiente de espiritualidade que eu e você vamos viver. Quando a gente começa a ver essa conexão, é muito sério. Então, como eu disse, eu cresci entendendo que família era algo sério, era algo importante na perspectiva e no plano de Deus. Mas eu demorei para entender por que ela era tão importante. Foi em janeiro de 2005 que Deus me trouxe até esse versículo de 1 Timóteo 5,8 e começou a me fazer entender e questionar o valor e o lugar de importância que a família tem. E uma das primeiras coisas que Deus me fez prestar atenção naquele dia, eu quero abordar aqui, e esse é o primeiro ponto da construção do nosso raciocínio, é que Deus se revela através de figuras familiares. Você pode repetir isso comigo? Diga, Deus se revela através de figuras familiares. Outro dia alguém me perguntou, pastor, esse negócio de repetir é espiritual? Eu falei, não, é só didático. É só para te ajudar a lembrar. Então, se não for muito, só mais uma vez. Deus se revela através de figuras familiares. Então, é algo que eu e você precisamos entender e reconhecer. Quando Deus decidiu revelar algo de si, da maneira de tratar conosco, Ele escolheu ao longo da Bíblia inúmeros exemplos familiares. Então, por exemplo, quando Deus quis expressar o seu amor, Ele apelou para quê? Amor de mãe. O mais alto, sagrado e sacrificial nível de amor que a gente pode conhecer. Isaías 49:15. Pode a mãe que amamenta seus filhos esquecer-se da criança que mama? A resposta implícita é não. Mas porque, embora seja raro, de vez em quando, pode até ter uma ou outra mãe desnaturada, Deus diz, ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de vós. Tenho os vossos nomes escritos nas palmas das minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o amor de mãe falha, o que é raro e é o mais alto nível de amor que o ser humano conhece, Deus diz, o meu não falha. Meu amor é superior, é maior, é mais intenso, perfeito do que o amor de uma mãe. Mas na hora de falar de cuidado, Deus apela para a figura paterna. Porque o pai é quem carrega essa responsabilidade da provisão, do sustento do lar. Então Jesus diz, quem de vocês é o filho? Ou é o pai que se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra. Se pedir peixe, vai entregar serpente ou escorpião. E diz, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, a pergunta dele é, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem? Então agora o Senhor Jesus pega a analogia do pai que se preocupa com o filho
E diz, se vocês que falham já têm essa preocupação, quanto mais, aqui não é uma comparação, é um contraste, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Essas figuras, elas estão espalhadas ao longo de toda a Bíblia. Nós podemos abordar a relação pai e filho, que inclusive não fala só do amor da mãe e do cuidado do pai. Em Hebreus capítulo 12 fala de correção. E diz, se vocês estão sem correção, não são filhos, são bastardos. Porque o pai corrige o filho a quem ama. E Deus inclui correção no pacote, na forma como Ele trata conosco. Mas se você olhar também a relação entre o homem e a mulher, ela também ilustra em muito a nossa relação com Deus. Deus usou também essas figuras. Quando você olha para Isaías, por exemplo, 62:5, a Bíblia diz, como o noivo se regozija da noiva. Pensa num camarada contente. A Bíblia diz, assim o Senhor se regozija de vocês, ó Israel. Deus vai usando esses paralelos. Cantar está cheio dessas figuras que retratam de forma simbólica e profética o relacionamento de Cristo com a igreja. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo, de uma maneira muito clara, diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E que a mulher deve submeter-se ao marido, assim como a igreja deve submissão a Cristo. E depois de fazer o paralelo, ele ainda diz, grande é esse mistério. Ele diz, tem mais coisas dentro dessa analogia do que vocês estão conseguindo entender. Por que eu estou mencionando que Deus faz questão de se revelar através de figuras familiares? Porque em janeiro de 2005, quando ele começou a tratar essas coisas comigo, ele me fez lembrar de um episódio, que obviamente está entre aqueles difíceis de esquecer. Na ocasião, meu filho Israel tinha em torno de uns 4 anos de idade. Como ele vai para 21, isso foi há 17 anos atrás. Eu tinha que fazer uma viagem no interior do Paraná, onde eu morava, ali para a região de Campinas, no interior de São Paulo. Na verdade, iríamos para Santa Bárbara do Oeste, a cidade, né, dos meus sogros. E nós tínhamos uma viagem de 700 quilômetros, que seria feita de carro. Com um bom rendimento, sem parar muito, eu sabia que a gente gastaria pelo menos umas 9 horas, que foi o que aconteceu. Então, antes da viagem, eu tentei estocar toda a paciência possível. Porque quem tem filho pequeno ou já teve filho pequeno sabe que eles têm a capacidade de repetir centenas de vezes a mesma pergunta. Pai, está chegando? Pai, quanto tempo falta? Pai, está longe? Eu não sei você, mas eu odeio aquele jumento do desenho do Shrek só por causa disso. Então eu me preparei, ou achei que tinha me preparado emocionalmente para suportar aquilo. Minha filha Alice tinha mais ou menos 1 aninho, ainda não estava na fase de falar. Depois ela virou uma profissional da fala, mas nessa época ela ainda não tinha nem começado. E aí a minha preocupação era só Israel. E eu segurei bem, eu fui levando. Até que deu 8 horas de viagem. Eu sei que faltava 1 hora para a gente chegar. E minha paciência já estava no fim, no limite. Uma hora Israel pergunta, papai, quanto tempo falta? Eu respiro fundo, boto um sorriso fingido no rosto. Olho para ele sorrindo e falo, falta 1 hora, meu filho. Eu estou pensando, é só mais 1 hora, dá para eu aguentar. Mas aí ele larga uma que acabou com a minha paciência. Ele, muito obrigado, papai. Quando ele falou muito obrigado, eu perdi a paciência. Falei, obrigado por quê, Piá? Lá no Paraná a gente chama o garoto de Piá. Falei, obrigado por quê, Piá? Ele me olha assustado e diz, porque você me disse quanto tempo falta. Eu falei, por acaso você entende de tempo, criatura? Você tem relógio? Não. Você sabe quanto é 1 hora? Não. Então, obrigado por quê? Você fica me perguntando uma coisa que não adianta eu te responder, você ainda finge que entende, e eu não aguento mais isso. E a hora que eu vi, eu tinha soltado os cachorros para cima do menino. Todo homem de Deus sabe que errou, não apenas pelo testemunho do Espírito Santo e a sua consciência, mas pelo jeito que a mulher olha para ele. Nessa altura do campeonato, eu dou uma reparada em Dona Kelly do meu lado. Não é um olhar de acusação, mas ela já não está mais me olhando com cara de meu herói. E ali eu já sabia, com certeza, que eu tinha errado. Veio um silêncio constrangedor naquele carro. E eu fiquei parcialmente arrependido. O que é o parcialmente arrependido? Você pensa assim, eu até posso ter errado. Você não admite totalmente. Mas dentro de mim eu estava pensando, mas pelo menos esse silêncio foi um prêmio. Depois de uns minutos, Israel quebrou o silêncio. Ele dispara uma lá do banco de trás. E diz, pai, fala sério. Eu sei que eu sou criança, que eu não tenho relógio, que eu não entendo de tempo e eu não sei marcar a hora.
Ele diz, mas você é inteligente. Se você quiser, você me arruma outro jeito de explicar o tempo que não seja pelo relógio. Essa hora, com muitos de vocês riram, Dona Kelly começa a rir do meu lado, me olhar com a cara de quero ver sair dessa. Eu fiquei pensando como você explica o tempo para uma criança que não tem o único referencial e marcador de tempo que a gente tem, que é o relógio. Eu fiquei pensando, tem que ter alguma ampulheta emocional na cabeça dele que eu consiga usar como medidor do tempo. Eu tenho que entrar no mundo dele. Pensei, orei, pedi ajuda a Deus, de repente me veio uma luz, um insight. E eu tenho certeza que foi a ajuda de Deus. Meus filhos, não diferente dos de vocês, tinham a capacidade de assistir centenas de vezes os meus DVDs. Aliás, na época dos meus nem era DVD. Era um negócio tijolão que a gente chamava de VHS. E eu lembrei disso. Aliás, deixa eu dizer na frente da Helena, que eu louvo a Deus pelo Ministério Crianças diante do trono. Mas teve uma época da minha vida que eu não podia mais ouvir a voz da Ana Paula. Era minha mulher ouvindo as músicas, era meus filhos assistindo os desenhos. E eles assistem, gente, um atrás do outro. Minha filha Alice, então, ela sabia tudo de cor. Ela falava antes das personagens do desenho, as falas, toda de cor. Ela dizia, papai, põe aquele desenho tal. Eu dizia, filha, não precisa, você já sabe de cor, assista na sua cabeça. Não, pai, mas é legal. Eu falei, filha, você fala tudo de cor antes, ensina você mesmo, lá no seu quarto. Você não precisa ver isso, mas é legal. Eu tinha vontade de dizer, é legal para você, eu não aguento mais. Eu lembrei disso, eu decidi usar isso. Falei, filho, sabe aquele desenho tal, peguei o do momento? Sei. Eu falei, imagina que você está assistindo o desenho, está mais ou menos naquela parte que acontece isso. Minha esposa sacando para onde eu ia, ela me olha assim com a cara, menos. Tipo assim, você já foi muito longe, não vai dar o tempo. Eu falei, na parte que acontece isso, ela me deu um sinal de joia. Ele falou, sei. Eu falei, daí, até terminar o desenho, é o tempo que falta para chegar na casa da sua avó. Pensa no menino que abriu um sorriso. Valeu, pai. Eu sabia que se arrumar um jeito de me explicar o tempo sem ser pelo relógio. Eu vejo o menino contente. Olho para o lado, Dona Kelly me olhando com cara de meu herói. Pensei, meu Deus, consegui arrumar tudo e ainda vou ter silêncio. Muito obrigado. Silêncio, irmão. Ele só mudou a pergunta, deu 10 minutos, ele disse, pai, que parte do desenho está agora? Eu tinha que dirigir com um olho na estrada e o outro assistindo o desenho em tempo real e detalhando tudo o que estava acontecendo. Por que eu estou contando isso? Quando Deus começou a falar comigo sobre a maneira como Ele se revela por figuras familiares, nós já mostramos isso pela Bíblia que é verdadeiro. O Espírito Santo falou comigo, você lembra do episódio daquela viagem, o seu filho perguntando? Eu falei, lembro. Ele me disse, você lembra como você precisou entrar na cabecinha dele, no mundinho limitado dele, e usar um exemplo que ele conhecia, porque não adiantaria você falar a sua linguagem, o seu nível de conhecimento. Eu falei, lembro. E o Espírito Santo falou, pois é, eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. E de repente caiu a ficha. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Que o homem natural, psíquico, entrega ao psique a sua mente, não entende as coisas do Espírito, para ele são loucura. E a gente pode gastar tempo dando versículo para mostrar que o nível de entendimento e conhecimento de Deus é muito superior ao nosso. Portanto, nós nunca vamos entender o que Ele explica na linguagem dEle, a menos que Ele desça ao nosso nível e entre no nosso mundo. Então o Senhor falou comigo, você precisa entender que a maneira como eu decidi me revelar, usando os exemplos de família, é parecido com aquilo que você fez com seu filho. Eu pensei, faz sentido para mim. Mas ele me diz, a diferença entre o que eu decidi fazer e o que você decidiu, é que você improvisou. Eu não tinha aquilo planejado, eu precisei improvisar. Deus não improvisa nada. Ele é o Deus onisciente, presciente, conhece todas as coisas, nada pega ele de surpresa. Um dia meu filho me perguntou, quando garoto, papai, Deus sabia que o homem ia pecar quando criou? Eu falei, claro que sim, filho. Ele é um Deus onisciente, sabe tudo. Ele falou, não, pai, mas tem um versículo da Bíblia que mostra a lógica. Eu falei, tem. O apóstolo Pedro escreve e diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Deus primeiro fundou o mundo, para depois criar o homem. E antes de fundar o mundo, ele já tinha um plano de salvação preparado, porque ele sabia que o homem que ele ia criar, iria precisar disso. Então, você percebe que Deus não é pego de surpresa em nada. Aliás, a Bíblia o tempo todo se refere ao plano de Deus, ao propósito de Deus, a um Deus que faz tudo intencionalmente planejado. E significa o quê? Que Deus, antes mesmo de criar o homem, decidiu
que ele se revelaria ao homem através da família. Agora a pergunta é, por quê? Por que que Deus decidiu se revelar através de figuras familiares, antes mesmo de criar o homem para viver em família? Eu acho que isso nos remete a um outro entendimento. Nós não podemos pensar a família só na perspectiva terrena. A Bíblia nos mostra que além da nossa família terrena, há uma família de Deus, ou uma família celestial. Você pode chamar isso de uma família espiritual, eu gosto de chamá-lo de uma família eterna. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz, assim pois, já não sois mais forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus tem uma família da qual somos parte. Em Efésios 3, 14, Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto na terra como nos céus. Eu sempre pensei na família de Deus como se fosse um grande sobrado. Aqui fala sobrado, a casa 2 andares. Então eu imaginava aquela fiarada correndo, brincando, pulando, se divertindo no andar de baixo, pensava nós, os crentes aqui da terra. Mas imaginava o resto da fiarada no segundo andar, correndo, pulando, brincando, se divertindo. Imaginava os que já partiram, estão nos céus. E eu imaginava Deus, o Pai dessa grande família feliz. Até que nesse dia Deus me fez pensar e questionar algumas coisas. Primeiro começou com um questionamento no meu coração. Quando foi que você formou a sua família? Eu tinha uma resposta já na ponta da língua. Eu falei para Deus, dia 3 de novembro de 1995, uma sexta-feira à noite. Em algum momento, entre 9h30 e 10 da noite, falei, eu fiz os votos, né, o pacto da aliança do matrimônio com a minha esposa, Kelly. Naquela hora se cumpriu a tua palavra que diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Eu falei, foi nesse momento que eu comecei minha família. Aí veio outra pergunta, e os filhos? Eu falei, os filhos vieram depois. Israel veio quase 3 anos depois do casamento, Alissa praticamente 3 anos depois do Israel. E de novo a pergunta, você não começou a família quando surgiram os filhos? Falei, claro que não. A família começou no casamento, os filhos são resultado da família que começou. Aliás, gente, esse ainda é um modelo bíblico. Tem muita gente hoje em dia, primeiro fazendo filho para depois casar. Essa não é a ordem do plano de Deus. Primeiro se casa e depois, debaixo da bênção, proteção e cobertura do matrimônio, se geram os filhos. Então a família não começa com a geração dos filhos. A geração dos filhos significa ampliação de uma família que começou antes deles existirem. Todo mundo está acompanhando a lógica? Então veio uma outra pergunta ao meu coração. Se isso é verdade a respeito da sua família, por que é que você pensa diferente da minha? Porque para mim Deus só passou a ter uma família quando criou o homem. Mas a verdade é que nós, os filhos de Deus, não determinamos o início da família. Nós somos apenas a ampliação de uma família eterna, que já existia antes de nós. E o mistério bíblico da Trindade, Trindade é um termo que não está na Bíblia, uma definição teológica do mistério bíblico de 3 pessoas, sendo uma só, Pai, Filho e Espírito Santo, são o mais perfeito modelo do que deveria ser uma família. Não apenas a distribuição de papéis, tarefas, responsabilidades que nós vemos entre eles, o que tem faltado muito nas famílias de hoje, mas a maneira como um demonstra apreciação, né, a valorização à pessoa e ao trabalho do outro, são elementos importantíssimos dentro de uma família. Eu sei que quando falo da Trindade como família, e eu estou falando disso já, né, há pelo menos 14 anos, eu vejo na cara de muita gente, estampada a pergunta que eu já ouvi da boca de muita gente, e que um amigo meu que teve uma experiência muito forte com Deus, onde Deus revelou a ele nessa experiência, tratando dos traumas familiares dele, que a família eterna, a família de Deus, existe muito tempo antes da família terrena. E foi explicado para ele essa visão da Trindade como família. Primeira pergunta que ele fez, é que eu tenho ouvido de muita gente nesses 14 anos. Ele diz, então, se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo é a Mãe, as mulheres amam essa fala. Os homens olham com cara de heresia, não deixe Deus ser menino. Mas eu já aprendi um ditado desde garoto, que o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Então, como em nenhum lugar a Bíblia chama o Espírito Santo de mãe, eu me recuso a fazer isso. Mas a gente só pensa nele como mãe, quando a gente tenta entender a família eterna a partir da perspectiva da família terrena.
Mas a família terrena é uma réplica incompleta, imperfeita da família eterna. Por exemplo, aqui na terra nós temos distinção de gênero, homem e mulher, macho e fêmea. Para quê? Para fins de reprodução. Mas no plano espiritual não existe essa distinção. Paulo escreve aos Gálatas e diz: em Cristo não há homem nem mulher. Jesus diz que no céu não se casa nem dá em casamento. Então você que está solteiro é melhor casar aqui na terra. Deixa para depois não. A hora de garantir é já. Isso significa o quê? Que não podemos pensar na família eterna nos termos exatos daquilo que nós vivemos aqui. Mas eu quero te sugerir, em vez de tentar entender a família de lá, a eterna, a partir daqui, se a gente faz análise inversa, e a partir da família eterna a gente avaliar a terrena, nós vamos ver muitas similaridades. Inclusive nas funções que a mãe tem aqui na terra, reproduzindo funções semelhantes a que o Espírito Santo tem na família eterna. Quem é a fonte de consolo na família eterna? O Espírito Santo foi chamado de o Consolador. Quem é a fonte de consolo na família terrena? A mãe. Eu não sei aqui, mas lá onde criei meus filhos, eles já choram chamando a mãe. Mãe! Eu lembro de uma vez que o Israel caiu e eu corria acudi-lo. O menino deu um drible em mim. Correu para o colo da mãe, que estava mais longe. E eu fiquei todo sentido, que nós, os pais, às vezes, somos mais imaturos que os filhos. Aí fui chegando perto da Kelly, onde ele estava no colo dela, eu falei, tá certo isso não. Eu que vi o menino cair, eu corri primeiro. Como é que ele me dribla e corre para o seu colo? Minha esposa, quem conhece, sabe, é um doce de pessoa, mas nesse dia ela foi bem sarcástica. Ela olhou para mim e disse, por que será? Esse por que será, ela está tentando jogar na minha cara. Vocês não entendem nada de consolo. É lógico que a criança vai evitar o pai. Aliás, nós precisamos reconhecer e admitir isso. Consolo de mãe é uma coisa única e singular. Nesse dia, a Kelly me fez lembrar de 2 episódios muito parecidos. Meu filho estava pulando, foi mais ou menos na mesma época do episódio da viagem de carro, das perguntas dele do quanto tempo falta. Ele estava pulando no sofá da sala de casa. Eu sou o tipo de gente. A minha geração era a geração que não podia brincar no sofá de casa. O sofá era para uma tal de visita que nunca aparecia. E a gente que morava na casa não podia usufruir. Então eu cresci dizendo para mim mesmo, quando crescer, na minha casa vai ser diferente, filho meu, pula no sofá, faz o que quiser no sofá. E a gente tem essas bobeiras de falar o que não sabe. Agora está lá meu filho pulando no sofá, pensando, meu Deus, custou caro. Vai acabar com o sofá, mas eu lembrava das minhas promessas, aquele dilema. Aí naquele conflito eu dizia, deixa que pule. Mas daqui a pouco meu filho começa a pular de um sofá para o outro. Eu falei, campeão, você quer destruir o sofá, é uma coisa. Mas pulando de um para o outro, você vai se machucar, você vai se destruir. Você, eu não quero que se machuque. Ele olha para mim e diz, não vou cair. Eu falei, filho, aprenda a sabedoria milenar. O pai é que tem razão. Tu acha que sabe das coisas, mas não sabe de nada, garoto. Você acha que não vai cair, você vai acabar... Não vou. Me afastei e fui para aquele lugar de observação, ponto de observação. Não é gorar o auxílio, é só o ponto de observação. Aí estou lá de olho, ele pula de um sofá para o outro, do outro para um, de um para o outro, do outro para um. Em algum momento, nas idas e vindo, na arrancada do pulo, ele escorregou. E ele não conseguiu dar o impulso devido. E ele foi até a metade, caiu no vão entre os 2 sofás no chão. Tinha um tapete, talvez não tão felpudo quanto esse. E ele caiu em cima do braço, do jeito que caiu, já levanta, segurando e chorando. Gente, a mãe do menino teletransportou. Eu não tenho explicação para isso. Eu estava mais perto, a mãe longe, pum, a hora que eu vi, estava na minha frente, acudindo o menino. Agora, eu não sei aqui, quantos já ouviram as histórias do Seu Lunga? Tem nordestino aqui não, gente? Quantos conhecem a história de Seu Lunga? Que era de Juazeiro do Norte, Ceará. Já faz alguns anos que ele faleceu, mas era ainda vivo, ele virou uma lenda, as histórias dele. Aliás, de tudo que aconteceu com ele, tudo já foi tão aumentado, multiplicado, esticado, que a gente já não sabe mais o que é verdade, o que é baseado no Lunga virou... A verdade é que isso virou literatura de cordel. Eu me divirto ouvindo essas histórias. Mas quem era o Seu Lunga? Alguém que tinha uma filosofia de vida assim simples. Que era mais ou menos o seguinte, toda pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota. Então Lunga era tolerância zero.
E as irmãs aqui, casadas, hão de convir comigo que a maioria de nós, os maridos, tem alguma coisa de lunga dentro de si. Então dizem a mulher do Lunga uma vez, perguntou para ele, Lunga, quer leite? Ele disse, quero. Ela pergunta, levo no copo? Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Diz que uma vez ele foi comprar veneno para rato na agropecuária e o infeliz do funcionário perguntou, é para levar? Ele falou, não, espera que for buscar o rato comer na sua mão, infeliz. Agora, por que eu estou falando disso? Naquela hora que minha mulher teletransportou para manifestar o que as mulheres têm bem, que é o consolo, o Lunga meio que baixou em mim. Não, porque é sério, gente, para nós os homens é difícil entender isso. Primeiro a mãe chega correndo e fala para o meu filho, ô meu filho, o que foi que aconteceu? Eu quero gritar para todo mundo, você viu o que aconteceu? O menino caiu. Mas a mãe não faz isso, ela não chega falando nada, ela pergunta. Aí o menino respondeu, eu caí. E minha vontade de dizer, ué, achei que estava treinando para mergulhar numa piscina. O Lunga vai assumindo o controle. Mas eu estou lá me segurando, pensando, não peca, não verbaliza, segure, eu mordendo a língua. Aí minha esposa faz a segunda pergunta com boa mãe. E machucou? Eu quero gritar para Deus, irmão, não, está chorando de treino, vai ficar bom, para quando precisar, saber como faz. Mas eu mordo a língua, não fala. E o menino responde, aham. Aí a mãe pergunta, aonde? O menino segurando o braço o tempo todo. Aqui. Eu tenho vontade de dizer, achei que estava segurando o braço para ele não cair. Mas estou ali, mordendo a língua, segura onde? Aí a mãe extrapola todos os limites da razão do pai. E ela fala aquele negócio que a gente não concorda. Então deixa que mamãe dá um beijo a Sara. Eu quero gritar para ele, é mentira, está trolando você, não é analgésico, não sabe. Mas eu estou lá, não perca. Aí ele estende o braço, vem a mãe, chega 2 centímetros e não encosta que eu vi. Sarou, eu quero voar no pescoço dos dois. Passou um tempo, está lá Israel pulando no sofá, eu digo, meu filho. Ele começa a pular de novo de um sofá para o outro. Falei, meu filho, quer pular no sofá, pula. De um para o outro não dá, você cai. Você lembra que já aconteceu? Não, mas agora aprendi, não caiu mais, filho. A sabedoria milenar, não, aprendi, não caiu mais. Fui para o posto de observação. Ele pula de um sofá para o outro, do outro para um. Gente, parecia replay, tipo gol da Alemanha. Você fica perguntando, está acontecendo de novo ou é a mesma coisa? Eu não sei se foi na ida ou na volta, entre os mesmos 2 sofás. Eu não sei se era o mesmo braço. Mas foi o mesmo escorregão, cai no mesmo vão e levanta segurando o braço. O que eu, como bom pai, fiz? A hora que ele levanta chorando, eu entrei na frente. Ele vai escapar, eu seco, vai escapar pelo outro, eu seco. Hoje nós 2. E agora é a Kelly me contando. Eu contei do meu jeito, a primeira valorizando, agora é ela do jeito dela. O menino já está assustado com o tombo, agora fica assustado com o pai. E sabe o que é interessante? Pai que é pai. E veio dar consolo, primeiro dar sermão. Eu não te disse, garoto, que se você ficasse pulando ia cair. O menino está assustado, começa a chorar ainda mais. Engole esse choro. Eu não te falei, falo. Engole o choro. Falou. Falei, filho, olha aqui para mim. Então, bem feito! Se tivesse ouvido seu pai, não tinha passado nada disso. Aí o menino começa a chorar de novo, engole. Tu é homem ou não é? Sou. Então bate aqui. Aí a Kelly fez toda essa cena, eu falei, tudo isso. Ela falou, mais ou menos. Ela diz, agora você está se perguntando porque o menino dribla você e corre para o colo da mãe. Irmão, nós somos ruins de consolo. Mas a mãe encarna algo que reproduz, não coincidentemente, aquilo que o Espírito Santo faz na família terrena. Quem é o responsável pela gestação da vida na família terrena? A mãe. Quem é responsável pela mesma coisa na família eterna? O Espírito Santo. Ele paira sobre a face das águas na criação, aguardando uma ordem. O anjo Gabriel diz para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aonde eu quero chegar? Que é um paralelo. O Deus que criou e coexistia eternamente com a sua família eterna, decidiu criar o homem para viver em família, para que ele tivesse algo semelhante ao que Deus já tinha, para que a partir disso, pudesse entender a forma correta de relacionar-se com Deus. Então, quando Deus decidiu se revelar através de figuras familiares, é porque Ele queria que o homem entendesse, vivesse e praticasse o conceito daquilo que Ele mesmo
tinha em si mesmo, e do plano e o projeto que ele tinha para nos incluir. E para terminar, onde isso nos leva? Se eu e você não tivermos uma visão correta da família, isso vai afetar o nosso relacionamento com Deus. Eu me lembro de um culto, isso deve ter acontecido mais ou menos ali por 1998. Nós estamos no culto adorando a Deus. Eu me lembro de um tempo especial na adoração. Eu estou ali com as mãos erguidas e o Espírito Santo fala comigo. Aquele testemunho interior vem nítido e claro. Sai do seu lugar, vai lá no fundo e dá um abraço no fulano de tal. Eu olho para o fundo. Nossa igreja, diferente dessa, ela era mais estreita e mais comprida. Eu olho lá para o fundo, eu vejo fulano. Ele é maior do que eu, maior do que a maioria. Dá para enxergar lá no fundo. E algo dentro de mim, nitidamente dizia, vá e dê um abraço no fulano. E a gente tem a mania de ficar racionalizando. Falei, Deus, se for você mesmo, vamos aqui pensar e arrazoar junto. A igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de dar abraço. A gente abraça na chegada, na saída. Ou, quando muito, num canto de comunhão, que não é o que está rolando agora. Não estou vendo sentido para ir lá abraçar ele. Eu tento voltar a adorar, aquilo vem de novo dentro de mim. Sai do seu lugar, vai dar um abraço no fulano. Eu digo, Deus, o Senhor conhece o teu rebanho. As ovelhas do seu rebanho, elas são ciumentas. Se eu for lá no fundo e abraçar um só e mais ninguém, amanhã o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono, e quem está com a bronca aqui embaixo sou eu. Um monte de crente bicudo, ele não vem abraçar. Pensei, isso não é de Deus, você cuida do inimigo, é para criar confusão. Não vou não, volto a adorar. Pela terceira vez a voz fala comigo, vai, dá um abraço no fulano de tal. Eu digo, Deus, se for você mesmo, meu último argumento. O Senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados a afeto. Eu vou dar um abraço no cara sem mais nem menos. Ele pode me estranhar. Nós dois não queremos que isso aconteça. E aquilo repetia dentro de mim, vai dar um abraço fulano de tal. Eu desisti de argumentar. Pensei, seja o que Deus quiser. Só tem um jeito de saber se Deus está nisso. É obedecendo. Saí do meu lugar, fui até onde ele estava. Subi pelo corredor da esquerda, no sentido contrário aqui do que eu estava, olhando para frente à minha esquerda. Estava lá no fundo, uma das últimas fileiras. Ele era o segunda cadeira do corredor. Então eu cheguei bem perto dele. Quando cheguei, está todo mundo cantando, mas ele de olho fechado. E ele me parecia estar orando e não cantando. Sabe, tipo novela mexicana, quando não bate a fala com a boca? Não parecia que ele estava cantando, né? Aquilo não estava na sequência da música, me parecia estar falando, orando. E de repente me pareceu que ele balbuciou um amém. Fez um amém, parou, ficou quieto, pensei, minha deixa, cutuquei ele. Quando ele abriu os olhos e olhou para mim, eu falei para ele, ei, pode parecer estranho, mas Deus me mandou aqui para te dar um abraço. E já que estava ali, dei um abraço apertado, gordo nele. Esse camarada maior do que eu, mais velho do que eu, começa a chorar que nem criança. Eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta. Me vinha apuros porque ele começa não só a chorar alto, mas esse cara começa a gritar, urrar. Você já deu um abraço em alguém que virou um abraço unilateral? Você termina o seu abraço uma pessoa, não termina o dela. Eu terminei o meu umas 10 vezes, ele não terminava, ele não me largava, ele não me soltava. E porque ele está gritando, todo mundo está olhando. E a vontade de dizer, é ele, não sou eu. Babou tudo em mim, Nelson. E eu estou ali sem entender o que está acontecendo, quando finalmente ele terminou o abraço dele, que foi bem mais longo que o meu. Eu, curioso, olho para ele e digo, o que é que aconteceu? Ainda lembro dele me dizendo, o senhor não faz ideia, quase que o Lunga manifestou. É por isso que eu estou lhe perguntando. Ele falou, pastor, desde que eu entrei na igreja, eu tenho uma dificuldade enorme com esse negócio de você chamar Deus de pai o tempo todo. Pai para cá, pai para lá, paizão, paizinho. Aí quando ele começou a falar isso, interrompi ele e falei, você não teve pai? Eu tive o comportamento de quem não teve pai. Ele falou, não, pastor, eu tive pai. Meu pai deu um teto sobre a cabeça da gente, botou comida na mesa, vestiu a gente, mas nem de longe ele foi essa figura carinhosa que vocês tentam relacionar com o pai quando falam de Deus. Ele diz, meu pai nunca me deu um abraço. Contato físico, era só as surras, que além de injustas, eram abusivas. Meu pai nunca elogiou a gente, só xingava e amaldiçoava a gente. E diz, toda vez que vocês falam de Deus como pai, meu coração se fecha. Porque eu lembro do meu pai, eu não quero olhar para Deus na ótica do pai que eu tive. Ele falou, hoje, pastor, eu estava aqui na adoração. Ele falou, pastor, eu estava lá nas galáxias, velho, estava longe. Aquele negócio estava bom demais. Até que o líder louvor falou, sobe agora no colo do pai. E disse, lá onde eu estava? Voltei na hora, foi um balde de água fria. E disse, quando eu vi a minha reação, eu pensei, tem que ter algo muito errado comigo. E aí eu comecei a orar e dizer, Deus, se é importante entender como pai, já que a Bíblia te chama desse jeito, eu quero entender. Mas eu não consigo olhar para você através da ótica do pai que eu tive. Talvez eu precise descobrir em você o pai que eu não tive.
o pai verdadeiro que você é. Então ele falou, se isso é importante, eu quero entender e experimentar. Então ele falou para Deus, eu te desafio a se revelar como pai que eu não tive. Ele falou, eu te desafio a vir me dar o abraço de pai que eu nunca ganhei na minha vida. De repente ele para a oração e falou, estou abusando. Ele falou, até evangelizar que é tão importante, o senhor terceirizou, delegou para a igreja. Então não vou esperar que o senhor venha pessoalmente. Mas ele falou assim, mas se o senhor enviar alguém como representante seu, dizendo ter sido enviado em teu nome para me dar um abraço seu, eu vou entender isso como um sinal de que reconhecer sua paternidade é essencial para o nosso relacionamento. Gente, na hora que ele fala o amém daquela oração, é a hora que eu cutuco ele. Eu lembro que ele ainda me falou o seguinte, ele falou, nem sei como o senhor chegou tão rápido. Eu falei, amém, o senhor já estava lá. Eu lembro de ter olhado para ele e ter feito... Falei, sou The Flash agora, meu irmão? Falei, deixa eu te dizer, o Deus que já sabia o que você ia orar antes de orar, já começou a falar comigo antes, você não sabe o trabalho que eu dei para sair do meu lugar e estar aqui. Eu falei, quando você terminou a oração, eu estava do seu lado esperando. Mas no momento que eu dei o abraço, dizendo ter sido enviado por Deus, ele não teve só o sinal que ele precisava. O Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo está se movendo aqui hoje. Meteu a mão lá dentro do peito daquele cara e puxou raízes antigas. Ele falou literalmente isso, falou, pastor, eu cresci na roça, eu sei o que é puxar raiz, o trabalho que dá arrancar uma raiz profunda. E diz, aquilo vem remexendo toda a terra. A sensação que eu tinha que alguém estava arrancando raízes dentro de mim doía. Foi por isso que eu gritei, chorei daquela forma. Minha vontade é dizer, babou todo em mim. Ele diz, mas pastor, essa dor desapareceu. O que quer que seja que aconteceu, eu consigo pensar em Deus como um pai, diferente da ótica que eu tinha. O que é que Deus estava tentando fazer com ele? Ou estava fazendo com ele? O que ele está tentando fazer comigo, com você? Quando eu e você temos uma visão distorcida de família, nós, em vez de termos a revelação correta de Deus, nós temos uma caricatura, uma distorção de quem Ele é. Por que que Deus estabeleceu mandamentos familiares tão sérios? Eu falei antes, a obediência desses mandamentos traz bênção diferenciada. Honra teu pai e tua mãe para que tu te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente vê muito seminário de prosperidade falando só do que você faz na área financeira. Mas, irmão, tudo te vá bem. Honrar os pais pode autorizar todas as áreas da sua vida a funcionarem corretamente. E a Bíblia diz, sejas de longa vida sobre a terra. Gente, isso não é frase de efeito. A Bíblia chama este o primeiro mandamento com promessa, é promessa de Deus. Eu tenho um pastor amigo lá do Rio de Janeiro, ele teve uma trombose numa das pernas, não me lembro qual. A trombose subiu, virou uma embolia pulmonar. Eu não me lembro qual foi o próximo estágio, mas a coisa só foi piorando. E os médicos literalmente o mandaram para casa, para morrer em casa. Dizendo, nós não temos o que fazer por você. Ele me disse, primeiro um amigo comum contou a história, eu não acreditei muito. O dia que eu encontrei ele, falei, me conte se foi assim. Ele falou, Subirá, eu estava na cama. E eu vi entrar pela porta, como estou te vendo, um anjo. Ele classificou o anjo de um anjo da morte. Ele diz, eu sabia que aquele anjo veio para me recolher. Ele diz, eu nem titubeei, acho que eu nem pensei, foi uma reação. A hora que eu vi o anjo entrando, eu olhei para ele e falei, eu honrei o meu pai, eu honrei a minha mãe, eu honrei tio, tia, honrei vovó, eu reivindico o meu direito de longevidade. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí que o anjo sorriu e desapareceu, veio de me levar embora. E junto com o anjo, sumiu embolia, sumiu trombose, sumiu tudo. Eu fui instantaneamente curado. Gente, isso não é frase de efeito, é mandamento com promessa. Obedecer o que Deus estabeleceu para as famílias traz bênção diferenciada. Mas desobedecer traz consequência diferenciada. O livro de Provérbios diz, o que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Você já parou para pensar, porque além de estabelecer mandamentos, Deus diz, se cumprir eu te abençoo, se violar eu te julgo de forma diferenciada. Ele está dizendo, a família é algo tão sério e importante, que eu vou defendê-la com unhas e dentes. Agora, por que ela é importante? Durante muito tempo eu achava, você já percebeu na Bíblia, que quando Deus fala de abençoar alguém, nunca é só o indivíduo, quase sempre é a família. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz serás, tudo te irá bem, tua mulher te irá bem, tua mulher será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à volta da sua mesa. Eis que assim
desse jeito, incluindo a parte familiar, será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quase sempre que você vê Deus falando de abençoar alguém, a bênção se estende à família. Por quê? Eu pensava que Deus abençoava a família porque ela é importante para mim. Eu digo às pessoas, quer conhecer minha simpatia? Trate bem minha mulher e meus filhos. Quer conhecer minha antipatia, o lado ainda não tratado da minha alma? Se meta com eles. Então eu pensava, Deus sabe o quanto eles são importantes para mim. Quando Ele faz algo por eles, indiretamente está fazendo por mim. Mas deixa eu te dizer, querido, Deus abençoa a família, não apenas porque ela é importante para você, mas principalmente porque ela é importante para Ele. É uma instituição que Ele criou, que permite, se houver a manutenção correta dela, a revelação correta dEle. Eu estou há 25 anos no ministério pastoral. Eu amo pregar fé, amo pregar fé. E tem hora que você está pregando aquelas mensagens de fé turbinada. Eu mesmo gosto de ouvir mensagem de fé. Os camaradas às vezes estão ali, tacando fogo, e eu vou voar, eu vou voar. E eu lembro de uma ocasião, que eu estou ali pregando, e entrei naquele versículo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você está vendo a igreja junto, mas tem um grupo de irmãos que estão te olhando com aquela cara. Sei. Em todas as 3 igrejas, em diferentes cidades do Paraná, que eu pastorei nesses 25 anos, eu sempre tive no meio do rebanho, aqueles que eu apelidei de incrédulos crônicos. Sabe o que eu descobri? O que eu vou falar agora é estatística. Não vou te dar o versículo bíblico. A grande maioria, não vou dizer 100%, que não estudei todos eles, dos incrédulos crônicos, tiveram problemas de rejeição dentro da família. E quando estão ouvindo promessas de um Deus que é fiel aos seus filhos, consciente ou inconsciente, eles estão olhando, sei, já ouvi essa história antes, e sei exatamente como termina. Um dia alguém me perguntou, pastor, o senhor conta tanta experiência de fé e de milagre dos seus filhos, o senhor acha que eles nasceram com o dom da fé? Eu digo, não. Eles conheceram um pai imperfeito, mas talvez um dos versículos que eles mais ouviram dentro de casa enquanto crescia é: o que jura, e mesmo com dano seu, não muda. Falou, está falado, não tem mais volta. Então eles não têm dificuldade de crer que quando Deus promete algo, vai fazer. Porque esse é o espelho que eles tiveram. Agora, pessoas cresceram em lares onde promessas não eram sustentadas, são as que mais têm dificuldade para crer nas promessas de Deus. Porque toda visão de família é algo que, consciente ou inconsciente, a gente transporta para a família da fé. Em todas as igrejas que eu pastorei nesses 25 anos, sempre tem aquele grupo de irmãos, são os mais barraqueiros. Aqui usa o termo barraqueiro? Ou não? Criam confusão. A maioria deles vieram de famílias que as coisas resolviam assim, no grito, no barulho. Então, consciente ou inconsciente, a gente acaba projetando isso. Qual é o problema? De quando eu e você vivemos uma estrutura familiar errada. Que nós criamos não apenas em nós, mas nos que estão à volta de nós. Uma leitura errada da revelação que eles poderiam ter de Deus. Algo que me trouxe muito temor na criação dos meus filhos foi pensar que o tipo de pai e o tipo de marido que eu seria determinaria qual a visão eles um dia teriam de Deus. Eu sempre orei clamando misericórdia, graça, sabedoria dos céus, para que eu não distorcesse a revelação que um dia eles poderiam ter de Deus. Eu olho para a nova geração que cresceu com pais muito severos e eles decidiram ser diferentes. Eles decidiram ser extremamente bondosos. Deixa eu te dizer, tanto um extremo como o outro traz dano. Outro dia alguém me perguntou, pastor, Deus é bom ou é severo? Eu falei, não é um ou outro, Ele é os dois. Romanos 11, 22 fala da bondade de Deus, da severidade de Deus. Se você perguntar para meus filhos se eles tiveram um pai bom ou severo, eles vão dizer os dois. Mas todo extremo gera desequilíbrio. Bondade demais significa pouco limite, pouca disciplina. Severidade demais também gera distorção. Nós temos a responsabilidade de viver o plano e o propósito de Deus, não apenas para que a família seja funcional, alegre, feliz, mas para que, acima de tudo, a revelação de Deus não seja comprometida ou sabotada. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Pelo menos dar um psicológico assim, de o pastor não estar fora de controle. Ajuda a próxima preletora a saber que não vão roubar tanto tempo dela. Olhe para cá um instante. Todos nós crescemos dentro de famílias imperfeitas. Isso não significa que nossos pais queriam nos sabotar. Eu gosto, quando eu leio no livro de Hebreus, que eles nos corrigiam conforme melhor lhes parecia.
A intenção pode ter sido boa, mas isso não faz dele gente perfeita ou capacitada. Se todos nós crescemos num ambiente de imperfeição, é inevitável que as dores se instalem nas nossas experiências familiares. Eu acredito que o seio familiar é um dos ambientes onde nós mais nos machucamos. Por quê? Porque decepção é proporcional à expectativa. Se um doido entrasse por uma dessas portas, começar a xingar a gente, tudo quanto é nome feio, eu creio que as reações aqui seriam diversas. Sempre tem aquele mais espiritual que já disse, está amarrado em nome de Jesus. Tem aqueles que acham graça de tudo e iam começar a rir. Outro dia o irmão falou, pastor, eu vejo um acidente de carro, eu rio. Eu vejo alguém cair, eu rio. Eu não consigo. Ele falou, outro dia eu estava num velório, comecei a rir e me tiraram. Eu falei, ainda bem que te tiraram. Vivo. Talvez tenha aqueles que queriam rir. Talvez tenha aqueles mais práticos, maior, mais forte, que é colocar o cara para o lado de fora. Mas sabe o que eu duvido que teria como reação? Gente sentando, debruçando no banco da frente, chorando. Olha o que ele falou de mim. Porque o que um estranho falou de você, normalmente não te afeta. Mas quando alguém que você ama fala algo menor do que o estranho, às vezes o dano é maior do que o xingo do estranho. Porque decepção é proporcional à expectativa. Aí você vai entender o Salmo 55. Se fosse o estranho, eu entenderia. Se fosse o inimigo dele, eu me esconderia. Mas tu, meu amigo. O desabafo é uma espécie de até tu, Brutus. De você eu não esperava isso. Eu acredito que um dos dramas da adolescência é que nós, enquanto criança, olhamos para os pais achando que eles são super-heróis. Eu achava que meus pais tinham superpoderes. Meus filhos achavam que eu tinha. Aí chega a fase da adolescência que eles começam a entender as coisas. Eles descobrem que os pais não são super-heróis. E se um dia foram, parece que eles acharam a criptonita. Porque toda decepção é proporcional à expectativa. O que eu e você precisamos? E além da experiência da nossa família terrena, enxergar a celestial de uma forma distinta. No Salmo 68, o Senhor se revela como o pai dos órfãos. Sabe o que ele está dizendo? Você é órfão que não teve pai. Eu quero ser seu pai. Eu quero preencher essa lacuna familiar que você tem. Salmo 27, 10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Sabe o que é o entendimento? Não importa se a família terrena falhou, eu consigo distinguir e enxergar uma família eterna completamente distinta. Isso não exime de nós a responsabilidade de ter boas famílias que ajudem os nossos familiares a enxergar Deus de forma correta. Mas significa que o fato de que não crescemos em estruturas imperfeitas, tenha que limitar a nossa relação com Deus. Pode haver cura e restauração para cada um de nós. Isso pode acontecer por uma intervenção soberana, como aquele irmão Ciro, em quem eu fui dar o abraço. E esse mesmo Espírito Santo está aqui esses dias de conferência, e eu creio que ele fará coisas extraordinárias nesse lugar. Mas existe uma forma simples de viver restauração. Salmo 19, 7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, entender a visão bíblica correta de família, e voltando-se a isso, permitir que essa palavra mude completamente a nossa forma, não só de tratar a nossa família, mas de entender a família da fé. Um dia eu estava orando, num evento em outro país, e quando terminei meu tempo de oração, o pastor estava sentado na minha frente, me olhando com os olhos arregalados. Eu falei, tudo bem? Ele falou, não. Eu falei, o que houve? Ele falou, eu estou escandalizado com o jeito que você fala com Deus. Eu fiquei pensando, o que eu tinha feito de tão errado? Ele olhou para mim e falou, você chamou Deus de você. Eu falei, tu não viu nada quando a coisa fica íntima aqui. Aí ele começou a dar descrições. Ele falou, cara, eu estou assustado de ver como você falou com Deus. Eu olhei para ele e falei, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você teve um pai exageradamente rígido, severo, que te tratou assim, assim, assado, que definia respeito nesse formato. Ele olha para mim e diz, como você sabe? Eu falei, você está me contando. Essa é a maneira como você olha para Deus. Eu não estou pregando faltar com respeito, nem com a reverência. Mas o livro de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Eu falei, quem ficou chocado com a sua oração fui eu. Você parece um mendigo estendendo um chapéu, pedindo uma esmola para Deus.
Falei, meu amigo, você tem que entender sua posição, seu lugar de filho. Mas a maioria de nós terá o relacionamento afetado pelas experiências e pelo filtro familiar. Qual o único remédio para isso? E foi isso que Deus falou comigo há 14 anos atrás. Ele me disse, não pregue só a restauração das famílias. Pregue a restauração da visão familiar. O Senhor me diz, há famílias que não podem mais ser restauradas. Tem gente que o pai já morreu. Ele não tem como restaurar o relacionamento. O pai morreu, não está mais nessa terra. Não tem o que fazer. Mas ele pode entrar num lugar de cura e de perdão se ele entender os princípios de Deus para a família. Tem gente que se converte no terceiro casamento. Não dá para restaurar todos que teve antes. Já foi. Mas pode haver uma restauração da visão familiar. O Senhor me falou aquele dia, pare de pregar casamento só para os casados. Pare de pregar criação de filhos só para os pais. Todos têm que entender tudo o que a minha palavra diz sobre família. Porque quem não vai viver isso na família natural, terá paralelos disso na família espiritual. Entender isso muda de figura e nos traz uma responsabilidade. Mergulhar no entendimento correto de família. Para se não der para restaurar algo na maneira como você vive família, no mínimo, restaurar a forma como você enxerga, como você entende. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos orar. Alguém tem que tomar esse microfone de mim. Feche seus olhos. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra, e nós precisamos de mais do que isso. Nós clamamos graça, misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. E clamamos que não só aqui e agora, enquanto estamos, ó Deus, nesse ambiente profético da conferência, mas mesmo quando deixarmos este lugar, que aquilo que o Senhor começou continue, que nenhum de nós te trate como uma torneira a ser fechada, ou um interruptor de uma lâmpada a ser desligado. Nós oramos, Pai, por graça e favor sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família, que nesses dias os ventos de restauração toquem não apenas as famílias aqui representadas, mas molde e restaure a nossa visão familiar. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus, e para a glória de Deus. Amém, amém.